Homens do Corpo de Bombeiros estão ainda em 1º de maio. Equipes de busca e salvamento foram para lá depois que um acidente com um barco deixou 2 pessoas desaparecidas. Eram 5 pessoas que estavam nesse barco lá em 1º de maio, pescando no rio, e de repente uma rajada forte de vento acabou, não sei se pescando, né? Pescando foi por minha conta, mas essas pessoas estavam, porque fazem muita travessia também ali para a Ilha do Sol, né? Tem as casas grandes lá na Ilha do Sol, tem o próprio Hard Rock Café também lá na Ilha do Sol, então fazem muitas travessias por ali. E 5 pessoas estariam nesse barco, quando houve então essa rajada de ventos e o barco acabou emborcando, acabou virando. O barco serviu até de escora para 2 das pessoas que nas imagens foram gravadas, inclusive por quem estava no barco que ajudou a salvar. Essas 2 pessoas estavam ainda, olha lá, em cima do barco. Você vai ver a hora que aproximar ali, que o barco está com o casco virado, ao contrário, e as pessoas estão em cima desse barco. Conforme virou, o bote não afundou. O bote ficou meio que boiando ali e elas tiveram a possibilidade de se agarrar nesse local e permaneceram em cima, olha lá, para poder sair, para poder serem resgatadas pelo barco que chegou por ali. Um outro cidadão teria conseguido nadar até a Ilha do Sol e conseguiu se salvar, mas 2, sogro e genro, ainda continuam desaparecidos. O Corpo de Bombeiros ainda está fazendo buscas ali para tentar encontrar o Cleiton Pessotto, de 36 anos, e o ex-vereador de Sabaldia, Manuel Carlos Filho, de 63 anos, que segundo consta seria o condutor da embarcação. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam com as buscas pelos 2 homens que desapareceram após o barco que eles estavam virar com a força do vento na última sexta-feira, dia 3, no rio Tibagi, em 1º de maio. 5 pessoas estavam na embarcação particular pescando quando foram surpreendidos. 3 conseguiram se salvar. Os desaparecidos são Cleiton Pessotto, 36 anos, e o ex-vereador de Sabaldia, Manuel Carlos Filho, 63 anos, que conduzia a embarcação. Eles são genro e sogro. Tenente Marcola, a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, lá da região, as buscas continuam, né? Exatamente, então na data de hoje nós iniciamos o 4º dia de buscas, em que nossas equipes estão empregando a técnica de busca de superfície, exatamente pelo fato de que a área a ser procurada é muito grande, né? Então a melhor técnica nesse momento é realizada com as embarcações aqui do Corpo de Bombeiros, e durante o fim de semana acabaram sendo empregadas embarcações de terceiros para auxiliarem nas buscas. Ou seja, está todo mundo lá em volta, né, da represa, né, tentando localizar só esses 2 homens, né? Exatamente. Tenente, qual seria as principais dificuldades? É o vento, é a profundidade também, né? Então, existem alguns fatores que dificultam nossa busca, né? O primeiro é exatamente a extensão da área do rio Tibagi, né? Como as vítimas que já foram salvas não conseguem nos informar com precisão qual foi a área, a região onde o barco virou, existe uma grande área de busca, né? Então, pelo fato de que a área é grande e existe uma profundidade considerável para que nossas equipes façam um mergulho de busca, então fica um pouco dificultoso para nossas equipes terem um local preciso e concreto para efetivamente ir atrás dessas vítimas. O senhor comentava com a gente, Tenente Marcola, que a profundidade chega a 50 metros em alguns locais e não boia conforme a situação, né? Exatamente, então dependendo do ponto em que o barco virou e aonde essas possíveis vítimas podem ter afundado, existe uma compensação entre os gases liberados do corpo e os gases que ficam em profundidade. Então, se elas realmente chegaram a essa profundidade, existem indícios de que elas não boiem. Bom, só para lembrar, ventava muito, né, Tenente? Quando então o barco, né, desses pescadores acabou virando lá, né? Essas foram as informações que foram repassadas pelos solicitantes, né? Então a gente acaba trabalhando com as informações que nos são informadas no momento em que nossa equipe chega no local. Infelizmente até o momento, né, nenhum sinal, né, Tenente? A princípio ainda não. Então nesse 4º dia de buscas nós não temos nenhum indício novo de que essas vítimas estão no nosso campo de alcance.